Que bom estarmos de novo juntos. É um prazer, uma honra podermos ser recebidos por vocês nas suas casas, escolas, instituições. Eu sou Enéas, gerente da filial Brasília da FTD Educação. Nosso podcast de hoje nós temos uma convidada especial que nós vamos apresentar, guardar um pouco de segredo. Antes a Josi também vai se apresentar, essa minha colega de bancada, né, Josi? Isso aí, Enéas. Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui para apresentar um lindo podcast hoje com uma pessoa muito importante na área da educação aqui em Brasília. Não é, Enéas? Eu fui ler o currículo dela, ela falou, Enéas, não precisa nem ler, que eu não ligo para isso, porque o currículo dela é extenso, minha gente, né? É uma pessoa que tem muita experiência, é uma palestrante, consultora, mas ela falou... E professora. E o que eu achei legal, Josi, é que ela falou o seguinte, eu sou professora de professores. Exatamente. Né? Então vou deixar para você falar o nome da nossa convidada, quem é essa Professora pessoa? Roberta Guedes. Opa, olha só. É um prazer estar aqui hoje com a senhora. Seja muito bem-vinda na nossa casa. E nós estamos aqui abertos para lhe ouvir, para bater um papo muito gostoso sobre educação. Josi, querida, já vou dizer que não é senhora. Olha, tá vendo? Apesar dos meus cabelos brancos, a alegria é minha, porque, bom, eu vou pedir licença, tá? Mas FTD é FTD, né, gente? É carinho mesmo. É uma instituição muito séria que eu acompanho há alguns anos. Eu fui marista, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto assim... acalentada de estar aqui com vocês e duas pessoas incríveis que lutam pela educação, porque Enéas e Josi, gente, né, educação na veia, a gente diz. É verdade, eu tenho educação na veia mesmo, eu digo que eu venho da família de professores. Paraense, paraense, terra do meu coração. Ah, que bom! Acabou de detectou que ela era do Pará, né? Claro, eu só senti falta de uma cuia de açaí. Não trouxe nada pra gente, né? Aqui em Brasília, né, vocês não tomam açaí, vocês tomam água de açaí. Tá. Isso eu tenho que dizer que é verdade. Ela não traz nem um bombonzinho quando vai lá pra mim, não faz nenhuma média. Faz uns anos que eu não vou lá. E disso eu entendo, porque eu sou formada pelo Instituto de Educação do Amazonas. Olha aí, tá vendo? Tá? Então a minha relação com o Norte é uma relação de profundo respeito, carinho e devoção. E como não falar de Nazinha, né? Verdade. É a época que... Eu moro já aqui há 4 anos e é a época que eu mais tenho saudade e é a época que meus olhos enchem de lágrimas quando eu assisto pela televisão o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Que é muito lindo. Nossa Senhora e sempre está à frente de nós. Amém. E como é que você veio parar em Brasília, Roberto? Como é que é a sua história em Brasília? Como é que é a sua história com essa cidade? Enéas, se eu contar para vocês vão falar assim, não creio. Eu vim para passar 2 anos, gente, e estou há 24. Mas você veio de onde? Então, eu sou paulista, sou do interior de São Paulo. Vocês viram que eu já perdi o sotaque. Todo mundo que me conhece sabe que eu já perdi o sotaque, né? Mas eu sou de Lorena, uma terra abençoada por Deus, porque é coladinha com a Canção Nova e coladinha com Nossa Senhora Aparecida, né? Aparecida do Norte. E eu morava em Macapá e eu sou oriunda dos salesianos, né? A minha formação é salesiana. Trabalhei com pastoral universitária, toda a minha formação de graduação salesiana, e eu recebi um convite das irmãs salesianas em 2000, que era a irmã Débora Nichini, que foi inclusive reitora da Universidade Católica. Eu, menina, né, 20 e poucos anos, ela, Roberta, você não quer vir dar aula aqui nas irmãs em Brasília? Eu vou te dar um curso de pós-graduação. E você sabe que o olho de professor brilha quando fala. É verdade. É a isca mesmo. Eu vou, irmã. Então eu vim para trabalhar. Eu fiz o último ano que ainda funcionou o magistério no SEMA, aqui em Brasília. Trabalhava com o ensino médio. Eu trabalhava de 7º ao ensino médio. E fiz a minha pós-graduação em grupos colaborativos pela Universidade Católica de Brasília. E nesses 2 anos, aí eu fiquei 24 anos em Brasília. Aqui em Brasília eu trabalhei como professora sempre, até hoje sou professora, trabalho hoje num centro universitário formando professores, mais de 18 anos
trabalhei em concursos preparatórios, metade desse povo da rede foi meu aluno da rede pública, né, como professor, e sempre na educação católica. Então, eu fui professora nos Salesianos, ou melhor, nas Salesianas. Depois, eu fui coordenadora no Sagrado Coração de Maria, Sacré-Cœur de Marie. E de lá, eu recebi um convite, há muitos anos atrás, para fazer um processo seletivo na Centro-Norte Marista, que estava unindo as províncias. Sim. Então tá na casa. Casa, né? E aí, imagina, gente, eu fiz passando, perguntando assim, não vou passar, imagina, né? 30 anos de idade, super começando a vida, passei e tive a honra e a alegria de fazer parte da implantação do CIMA, do Sistema Marista de Avaliação na União das Províncias. Fiquei lá alguns anos, me retirei por um motivo de saúde da minha mãe, porque eu sou filha única, minha mãe teve uma doença grave, eu tive que sair para cuidar dela. Fiquei 3 anos cuidando da minha mãe e na educação, trabalhando na pós-graduação, na formação docente. Aí recebi um convite, voltei para o Maristinha, eu fui para Centro-Sul. Caramba! Fiquei também alguns anos sempre muito feliz, porque os maristas me acolheram e são para mim, eu digo que se hoje eu sou o que eu sou, eu devo aos salesianos e aos maristas, né? E dos maristas fui para a ANEC. Então hoje eu cuido das escolas de todas as congregações lá na ANEC. E aí se passaram esses anos. 25 anos. Entrando no 25, né? Eu cheguei em 2000 em Brasília, agora eu vou para 25. Só 30 anos de educação católica. Que legal. Filhas brasilienses já tem. Meus filhos. Os filhos. Quantos filhos? Menina, eu tenho filhos da idade da Josi. 18. 18 anos. 18 anos. Mas filhos que também estão ligados à educação. Os meus 2 filhos, um filho mora em Taubaté, é militar, casado e que também dá aula lá na Escola do Exército. E minha filha, que trabalhou muito, é militar também, trabalhou no Colégio Militar aqui de Brasília, hoje ela está na base aérea, e eu já vou ser vovó de novo, que eu já tenho uma netinha e agora vem a outra netinha por parte da minha filha. Então vocês vejam, gente, que a educação está na família. Na veia, na veia. E eu rezo a Deus que os meus netos sigam a minha profissão. Roberta, nós anunciamos que você viria hoje, choveu de perguntas, viu? A Josi está com algumas perguntas. Tem perguntas aí. Cabeludas? Mais ou menos. Não, né, Josi? Não. Mas eu tenho uma questão, Roberta, assim, com você que trabalha com formação de professores, né? A vocação dessa juventude, a vocação das pessoas para ser professor, isso tem diminuído, os índices mostram isso, né? Você acha que isso é por quê, né? Que as pessoas não querem ser professores? Néias, Josi, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu posso transformar essa pergunta? Pode. Claro. Eu colocaria assim: por que a sociedade não quer professores? Boa. O que você acha, Josi? Na verdade, né, eu sou uma educadora, e quando a gente olha por esse lado, tem todo um fator histórico, político aí envolvido, que a gente sabe que tem, né? Mas eu vou dar um exemplo da minha vida. Em Belém, eu era dona de uma escola. E uma das decisões de fechar minha escola foi porque eu tenho uma filha. Perguntei para minha filha o que ela ia fazer se eu morresse. O que ela ia fazer com a escola? Ela disse: vender. Aí eu falei: bom, eu não tenho para quem deixar esse legado, né? Que para mim é uma vocação. Eu ser educadora é uma vocação, né? Eu pego muito isso, sabe, Josi Inés, por que eu trouxe essa questão? Eu trabalho com formação docente há mais de 20 anos, né? E sou do antigo magistério. Eu também fiz magistério. E eu hoje pertenço ao Fórum Nacional de Educação, sou membro do Fórum Nacional de Educação pela associação, né, pela ANEC. Eu pertenço dos grupos de discussão de educação inclusiva e dos grupos de formação docente. Por que eu coloco que é uma questão da sociedade? Porque se a gente olhar a nossa sociedade, o que a gente prega? A gente prega: temos que competir, temos que ter o melhor cargo, preferencialmente público, porque eu não vou ser mandada embora,
aqui no caso de Brasília, estabilidade, né? Da estabilidade, ou eu tenho que ter a melhor empresa, eu tenho que competir. E ser bom para esta sociedade neoliberal que a gente tem é ter dinheiro. Isso. Você é o que você tem. Verdade. É isso. Basta a gente olhar que as pessoas se apresentam dando nome, sobrenome e a roupa que utiliza. E aqui em Brasília mais ainda também. Verdade, né? E eu parto do seguinte princípio: ao longo desses anos, o que a gente teve? A gente teve eu diria assim, que um sucateamento das políticas públicas voltadas para a educação. Olha que interessante, foi o tempo pós-Constituição que a gente mais conseguiu trazer com a Constituição Cidadã pessoas para a educação básica, né? E abrir o ensino superior, porque na minha época, gente, eu tenho 53 anos, você fazer faculdade era 1 em 100. Você deixava um carro zero por ano ali para fazer uma instituição de ensino superior. A gente ia para as instituições, na minha época em Lorena, para uma instituição privada, e eu tive a honra de estudar numa instituição salesiana, porque você não tinha instituição pública perto, a mais perto era São Paulo, imagina, né? 3 horas de viagem, você não tem condição, você é trabalhador. Então, isso é muito positivo, a entrada das pessoas, conseguir trazer e permanecer com as pessoas na educação básica e trazer para o ensino superior. Agora, se a gente parar para pensar nos últimos anos, qual é o discurso, qual é a narrativa dessa sociedade neoliberal? Não precisa nem fazer faculdade, não. Exato. Você se vira sozinho, né? Se você tiver inovação, criatividade, você faz alguma coisa e você tem grana e aí o dinheiro te sustenta. O discurso é esse. Consequentemente, quais são as políticas públicas efetivas que a gente teve para a docência? Né? A gente tem que pensar nisso. Até o piso, né? O piso salarial. O piso salarial é uma luta para a gente conseguir. Né? E não é só uma questão de piso salarial. O que a gente vê na maioria das vezes sobre professor? A professora apanha na escola. A família está no WhatsApp detonando a escola. Consequentemente, o professor... Eu sou de uma geração, gente, isso não é saudosismo não, tá? Isso se chama valores. Eu sou de uma geração que dizia assim, meu pai e minha mãe era classe média, eles não eram nem pobres nem ricos, classe média. Minha mãe dona de casa, meu pai funcionário público no interior. Então, ele falava, se você chegar em casa com uma reclamação da sua professora, eu vou lá na hora para saber o que você fez de errado. Eu tenho de experiência de direção de escola alguns bons anos. Hoje, o diretor de escola, ele tem que educar a família. Vocês têm noção disso? Para que eles tenham educação com os professores. E o professor passa a seguinte situação. Estou generalizando, que tem muita família sensacional. Parceiraça das escolas. Mas o que a gente ouve? A gente ouve assim, olha meu filho, 4, 5 anos de idade, ele está com o celular na mão e está dizendo... Se acontecer qualquer coisa na escola, você me fala que eu vou lá agora para te defender. Como se a escola fosse um lugar opressor para a criança. E, na verdade, a escola é uma instituição como a família que está em conjunto e parceria na construção daquele ser humano. Porque eu já estou entendendo que um ser humano é um ser racional, é um ser emocional e um ser espiritual, porque não tem como você formar um ser humano sem essas 3 dimensões. E aí entra também, né, Roberto, na questão da educação católica, que você tem um vasto também, né, um vasto conhecimento. Como é que a instituição católica consegue, com essa disputa, com essa coisa do sucesso, também mostrar para as famílias a questão dos valores e dos princípios e unir isso com o ranqueamento no Enem, nos pais da vida e nos vestibulares? E Enéas, isso aí é muito importante, me chama a atenção, porque às vezes eu escutava algumas pessoas falarem da seguinte forma: o meu filho vai ficar numa escola católica até o 9º ano. No ensino médio ele vai para uma escola que prepare para o vestibular, né? Eu ainda, como consultora educacional... Se estivesse desvinculado, né? Exato, né? E a gente vê aí essa competitividade das escolas laicas com as escolas católicas com relação a essas questões, principalmente no ensino médio. Eu posso pôr o dedo na ferida? Claro! A gente está numa sociedade tão canibalesca que às vezes entre as próprias católicas a gente fica se degladiando.
E por que isso? Porque, na verdade, nós estamos fazendo um movimento de desumanização da humanidade. Isso é muito sério. Quando vocês trazem isso, eu acho que a gente passa por 3 grandes vertentes. Primeira vertente, eu tenho um texto que eu falo assim, a sociedade do sucesso que virou um fracasso. Tá? O que eu trago nesse texto? Depois eu até disponibilizo para vocês ou para quem quiser. Tá? A gente pode disponibilizar para quem estiver ouvindo? Pode. Aí, pessoal, mais uma, hein? Quem colocar aí, eu quero, pode ser, Roberta? Claro, topa? mano, na hora. Nós vamos enviar esse texto para vocês, que a Roberta acabou de falar dele. É só falar, eu quero, dar um toque aí no YouTube que a gente manda para vocês. Tá bom, Roberta? Sociedade do sucesso que virou um fracasso. Por quê? Porque a gente está pleiteando tanto a felicidade plena, o sucesso total, um bem-estar que, na verdade, gera um adoecimento mental e emocional, que a gente está fracassando. A gente está fracassando como ser humano. Está aí. Basta olhar a nossa sociedade, as barbaridades que a gente está vivendo. Eu gosto muito do Adorno, que ele fala da barbárie, né? Quando a gente normaliza o que é uma barbárie. A gente está nesse ponto. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que não é exemplo, tá, gente? Eu não assisto mais jornal. Por quê? Porque senão eu entro numa normalização da barbárie que eu não quero para mim. E perde a esperança no ser humano, né? A gente perde a esperança. E o medo, né? Porque é isso, o medo de sair de casa. Esse é o primeiro eixo, né, do dessucesso do sucesso. Quando eu começo a ver uma sociedade que está em adoecimento e achar que não, que está tudo certo e que ter sucesso é ter sempre ascensão social e que não necessariamente é isso. Esse é o primeiro um corpo ponto. Estendido no chão, né? Mas tô filmando. Estou filmando, né? E essa geração? Estou jogando uma pessoa pela ponte e tá tudo bem. É mais um caso de violência. E aí eu não estou julgando a instituição polícia, não, porque eu acho que até a polícia está numa situação hoje em dia muito complexa, né? Com as cobranças que não partem só deles, é uma cobrança do todo, de uma humanização geral. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é quando a gente fala da educação, a gente esquece de falar do ser humano professor. O gestor de escola, eu converso muito isso com os diretores, assim, olha, ninguém sabe a dor de sentar num banco de direção. Porque tem alegrias, muitas, mas tem dores profundas. E aí, também ninguém sabe a dor de estar dentro da sala de aula como docente, porque todos os dias o docente entra numa sala para ter sucesso, ele não entra para ter o fracasso. E aí, que sucesso é esse do docente? Eu estou colocando esse sucesso só com indicadores pedagógicos? É muito pouco. Quem é esse docente? Você desumaniza, né? Então, quem é esse ser humano que está ali, que é humano e que tem que estar em alta formação sempre, porque ele tem que entregar resultado. E aí entram as questões dos resultados acadêmicos. Eu não sou contra, sabe, gente? O vestibular, ou o Enem. Isso faz parte do processo de formação. Agora, isso não é o processo de formação. Uma escola de excelência, um professor de excelência, aprovar com toda clareza. A aprovação é o básico. A gente nunca discutiu na escola se ela... A formação humana é muito mais importante. É um dos pontos. Né? E aí, volta no que vocês estavam me falando no início, né? Por que as pessoas não querem ser professor? Porque ser professor hoje é sinônimo de insucesso. Tentou tudo na vida, não deu certo. Aí eu vou ser professor. Tá errado, não é isso, não é ao isso. contrário, né? Eu tenho 30 anos de docência, 25 de gestão, e eu vou dizer para vocês, gente, eu não me arrependi nenhum dia. Eu estava falando um pouquinho antes, né? Eu criei meus filhos são maravilhosos. Minha neta, eu estou lá fazendo meus trabalhos, minha neta tem 2 anos e meio e fala assim, vovó, quer trabalhar? Eu falei, não, você quer trabalhar agora não, mas depois você vai ser professora. Quem é o pai ou a mãe hoje que fala para o filho, meu filho vai ser professor? E os seus alunos, qual é a formação, a base desses seus alunos da universidade, que são futuros professores? Você acha que eles estão preparados para uma sala de aula, para tecnologias, para esse aluno diferente também? Não, como o professor que está na sala de aula não está preparado para tudo que a gente está vivendo hoje.
Por quê? Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu chamo de pedagogês, que é o discurso pedagógico que não tem fundamento. Todo mundo sabe, né? Ele é pautado no modismo, no que está na moda ou naquilo que o outro quer ouvir. Eu tenho muito medo do pedagogês. Eu crio os dicionários. Esse é bom, dicionário da Roberta, eu viu, crio gente? os dicionários também. Pedagogês. Vamos anotar isso aí, né, José? Então, por exemplo, gente, ó, para e veja. Se você abrir as redes sociais, o que mais tem agora de cursos e palestras? Inteligência artificial na educação básica ou no ensino superior. Se você não falar disso, você está fora do mercado. Bacana, interessante. A inteligência artificial é importante? Sim, se tiver a favor da humanidade, a serviço da humanização. Esse é o primeiro ponto. Qual é o professor hoje que tem total domínio de IA? Até porque está desenvolvendo. E quem tem, né? Tecnologia educacional é igual cultura maker. Teve uma explosão. Foi um tal de abrir sala de maker que foi uma coisa assim desesperadora. Como há 24 anos atrás, a escola que tinha um laboratório de informática. Era uma escola top. Pedagogês. Por que eu estou dizendo isso? Ah, Roberta, você é tradicional? Não, não sou tradicional. Eu só penso o seguinte: qual é a comida mais gostosa? É uma lasanha com molho mais ou menos? Ou é um arroz, um feijão, uma salada, uma batata frita e um bife com ovo? Então, a escola está se perdendo aí. Eu vejo muito nisso. Não só a escola. Aí eu tenho que voltar à formação docente. A instituição de ensino superior, enquanto ela continuar desvinculada da educação básica, então eu tenho a academia pensando o pedagogês e a escola de educação básica tentando sobreviver no mercado. Eu não vou ter boa formação docente, nem inicial, nem em serviço. Isso é muito importante. A gente passou um problema, eu sou faladeira, vocês podem comentar. Não, eu vou sobre o mercado, esse mercado competitivo, né, Roberta? A gente começou a discutir que depois da pandemia as pessoas entrariam numa outra vibe. Me explica onde. Tá? Porque o que eu vi, talvez, se não permaneceu igual, piorou um pouco. Piorou. Então, quando eu falo de formação docente, vocês me perguntaram, como é que estão os meninos lá? Os meninos estão tentando aprender a ser primeiro professor. E o que é ser professor? Gente, vocês me desculpem, ser professor é estudar. Primeira coisa que eu falo no primeiro dia de aula, você quer ser professor? Você está preparado para estudar? Porque eu não sei nada. Então, vocês também vão ter que estudar todos os dias. É o primeiro ponto, para não ficar no pedagogês. Sim, claro. Né? Segundo ponto, eu não conheço um bom professor que não saiba dar aula e tem que saber lecionar. O que é lecionar? Lecionar é apoiar o seu estudante para que ele aprenda. Então, não vai mais adiantar, gente, eu achar que o professor sabe tudo. Não, ele está em processo de aprendizagem todos os dias. E o professor não pode carregar isso para ele, né, Roberta? Assim, também que tem medo da dúvida ou da indagação pelo contrário, de um aluno, a dúvida e o erro são possibilidades de acerto e de aprendizagem. Então, não adianta eu ter um professor catedrático, mas que não sabe a metodologia, né? Não sabe construir esse conhecimento, selecionar um bom conteúdo, né? Colocar esse estudante num processo de interação com esse conteúdo, de prática pedagógica, não adianta. E aí, com todo respeito, gente, um professor de uma escola católica não pode ser somente professor. Um professor de educação confessional, ele tem que ser evangelizador. Todos os professores. Todos. A escola é em pastoral, o professor é um pastoralista. O pastoralista tem uma função específica, mas o professor é evangelizador e está em sinergia com a pastoral. Então, eu estou dando aula de química, eu estou dando aula de física, eu estou aprovando no Enem, eu estou aprovando no vestibular, mas eu estou evangelizando. É o diferencial, né? E se perder esse diferencial para ficar igual às outras, né, Roberta? Aí não consegue, né? Não faz sentido, sabe? E aí, quando você fala assim, eu vou deixar o meu filho até o 9º ano, esse discurso ainda existe. Ele ainda tem. E eu vou dizer mais, cruel, tá? Hoje eu tô botando o dedo na ferida, não, né? Coisa boa. Ela disse que é boa de papo e também tá... Gente, o pai não tá deixando mais no 9º ano, o pai tá deixando até o 5º ano. E tá tirando.
quando vai para o 6º ano. Sabe por quê? Porque hoje as nossas instituições, no 7º ano, já estão falando do Enem. Pré-pais, né? Também já estão pré-pais. Pré-pais, no caso daqui. Aí, de novo, gente, eu não sou contra os processos de avaliação. Eu acho que eles devem fornecer indicadores para melhoria da excelência acadêmica. Isso para mim, é sine qua non. Isso não é diferencial. Uma escola que bate no peito e fala assim, eu tenho como diferenciar a excelência acadêmica. Sinto muito, isso não é o seu diferencial. Eu já esperava isso, né? Quando eu matriculo, eu espero isso. Né? Eu espero professores comprometidos, que estudam, que fazem meu filho estudar, mas eu estou junto enquanto família e que vai me ajudar, enquanto família, dentro do meu papel de família e a escola dentro do seu papel de escola, porque não dá para misturar, a gente forma uma pessoa melhor para a sociedade. Dentro dessa sua fala, nós temos aqui uma pergunta, do diretor Edmilson, do Colégio Passionista. Ô, Edmilson, um abraço para você, nosso parceiro. Nosso parceirão, né? A irmã Cecília também, um abraço, irmã Cecília. Muito querida da gente. Obrigado, Edmilson, pela pergunta. E ele traz aqui, quais são os principais desafios enfrentados pelas escolas católicas no Brasil para equilibrar a formação acadêmica e a transmissão dos valores religiosos, especialmente diante das transformações sociais, culturais e políticas atuais. Né? Um pouco do que a gente estava falando aí. Olha, professor, a gente já conversou algumas vezes e eu vou dizer para você o que eu penso. Eu acho que hoje um grande desafio é que a gente está esquecendo que a gente é católico. Vocês já viram tanto de escolas não confessionais e que colocam nos seus outdoors valores humanos? Se a gente é muito interessante isso, eu acho bem bonitinho, sabe? Coisas que a gente sempre fez e fez com excelência, hoje se tornaram produto de mercado. Então, por exemplo, projeto de vida. Me fala, quando que a gente nunca trabalhou projeto de vida na escola, né? Aí hoje é um nome comercial, vira comercial. Então, acho que assim, valores, né? Trabalhar em equipe, gestão de conflitos, ter autoestima do estudante para ele estar enfrentando esses valores, acolhimento, tudo isso hoje aparece aonde? No mercado. No mercado. Então, eu penso que hoje o primeiro desafio que as escolas católicas têm é de não deixar que o mercado utilize daquilo que é a essência da escola católica, não como algo a construir, porque que bom que se eles fizerem, maravilha, é muito melhor socialmente, mas que usem como um produto. Sim. Que valores não são produtos. Exatamente. Né? Essa é a essência de uma pessoa. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Um segundo desafio para as nossas escolas é que as nossas escolas são legalistas. Os professores das nossas escolas, os colaboradores das nossas escolas, todos têm carteira assinada. Isso. A escola pode estar no vermelho, mas ela não deixa um imposto para trás. Tudo é muito correto dentro de uma escola católica. Isso é ao administrativo, financeiro, jurídico das nossas escolas. Qualquer Secretaria de Educação, qualquer Ministério Público, qualquer um pode chegar, até porque a gente tem filantropia, pode chegar e ver que é tudo muito certo. As escolas de mercado ou os grandes players, o que eles fazem? Não é que eles sejam ilegais, de forma alguma, eles são profissionais. Só que eles otimizam processos que nós nunca faríamos. Por quê? Porque a nossa legalidade é sempre pautada onde? Na valorização da pessoa humana. Aí, Edmilson, eu acho que sua pergunta foi respondida, né? Sim. Podemos passar para outra. Tem mais, Josi? Tem mais duas. Eita! De quem que é, Josi? Agora nós temos lá do colégio Madre Carmen Salles, da orientadora educacional Bianca Drolli. Minha amiga, olha, de 25 anos. Olha só. Foi a primeira orientadora com que eu trabalhei em Brasília, lá no Sacré-Cœur. Aproveita e mandar um abraço para ela, né? Comadre, faz tempo que a gente não se vê. Comadre tá em casa. E aí ela pergunta o seguinte: o advento da IA trouxe muitos desafios para a educação.
Como utilizá-la sem comprometer a capacidade de criação e inovação do aluno? Bacana. Bianquinha, colocando a IA justamente para promover práticas pedagógicas que desenvolvam e despertem a criatividade e a inovação do aluno. Gente, vamos parar com isso. Quando era da nossa época, a gente não pegava... Eu que era pobre, eu não tinha enciclopédia Barça na minha casa, porque os ricos tinham e eu não tinha. Então, eu tinha que ir para a biblioteca. Sim. Quem tinha, podia fazer em casa. Quem não tinha... O que a gente fazia? Eu lembro da bibliotecária ainda falar assim, ó, copia daqui até aqui. Exatamente. O que a IA faz? Ela junta tudo e te manda. Você que vai fazer. Então, a IA, ela é muito mais do que isso. Então, olha só, eu, por exemplo, eu dou aula de TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu chego com meus alunos, gente, por favor, use inteligência artificial. Como assim, professor? Assim, claro, porque você veja. Você vai mandar teu tema lá na IA. A IA vai te trazer uma série de referências. Pega, junta essas referências, pede para a IA trazer o que é mais significativo. Daquilo que é mais significativo, você desenvolve seu texto. Aí você joga de novo na IA e pede para ela corrigir o português para você e te ensinar onde que estão os erros. Virou uma aliada, né? Mas, na verdade, ela é uma aliada, né? A tecnologia, ela precisa estar, ela está a serviço do humano, não é o inverso. Olha, eu vi uma palestra do criador da Chili Beans, que eu achei sensacional. Então, ele falando que para fazer uma propaganda antigamente, ele gastava milhões, porque ele pegava os modelos, aí ele tinha que levar lá no Havaí para ter aquela praia bonita. Hoje, ele usa a inteligência artificial e não tirou o trabalho da modelo. Né? Ele conseguiu potencializar. Eu penso que, mais do que nunca, a gente tem que, na educação, desenvolver a inteligência artificial para provocar cada vez mais a inovação e a criação dos nossos estudantes. Quanto mais a gente tiver aberto a isso... E se proibir, como celular, o que você acha disso? Rapaz, isso aí é uma outra discussão. Assim, proibir a IA, proibir o celular, é outro podcast, né? Como diz lá na minha terra. Gente, tem gente falando aí, porque tem que proibir mesmo, porque dá questão neurológica, perfeito. Tem gente que não tem que proibir, porque tem que deixar o aluno, a escola não pode estar apartada. Perfeito, até o Ricardo vai muito nessa linha. Eu gosto muito do discurso dele. É difícil competir com o celular na sala de aula? Quase impossível. É impossível, que traz algumas questões neurocognitivas, isso também já está mais do que descrito. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho uma neta de 2 anos e meio. Ela teve um atraso na fala, por quê? Porque ela assistia desenhinho no celular, entendeu? Então, assim, a questão da proibição, eu penso o seguinte, gente, eu acho que tem que ter limites, tá? Limite, equilíbrio mesmo. Eu acho, eu gosto muito da fala do Ricardo, quando ele diz assim, até no último podcast, é igual penitenciária, vai tirar a internet, tá? Eu penso assim, olha... eu acho que o aluno não tem que estar com o celular na hora da aula. Se estiver, é para uma atividade pedagógica, tá? Na hora do intervalo, tem que ter a construção com ele, dele ter limites por ele mesmo também. Dele entender que é mais legal ele estar com um colega conversando do que estar no celular, sabe? Eu acho que é por aí. A educação também, né? Educação educar. Agora sim, gente, eu não vou mentir para vocês. Não é não, sim é sim. E eu acho que isso é um outro grande desafio. Os nossos jovens, as nossas crianças estão com pouquíssima resistência à frustração e ao não. A gente tem frustrado muito pouco e dado pouquíssimos nãos para as nossas crianças e os nossos jovens. Então, essa discussão do celular, ela passa também pela discussão do que é a autoridade. É verdade. E aí vai envolver o papel da família com relação a isso. Sozinho, a escola nunca dá conta como é que só. Eu posso falar de autoridade ou de presença? Eu gosto muito dessa palavra. Eu associo autoridade à presença. A autoridade não é você ter a palavra mais forte, é você ter a presença que o outro reconhece.
É isso tá? mesmo. O respeito. Então, por exemplo, se dentro da própria família, você raramente está em família e quando tá, o pai e a mãe Cada estão um no celular, e proíbe o menino do celular. como é que funciona? Mas vai ser um desafio, né, Roberta? É difícil, Vai ser não um é? desafio. O Senado e a Câmara estão com discussões pesadíssimas. De Acho que proibir, né? Mundialmente isso está acontecendo, mas aí volta a falar. Qual é a sociedade que a gente tem, o que a gente está pregando como sociedade. Porque o vício é um vício. É um vício. Já diagnosticado. Já diagnosticado, já, dependência. Dependência. Dependência, já. Ele passou pelo que a gente também tem feito como sociedade. Verdade. Boa, hein? Mas hoje nós... Hein? Hoje o nós tempo está e correndo. tem mais uma aqui pra Antes da gente. Josi fazer a próxima pergunta, pessoal, não esqueçam de seguir no nosso Instagram, tá? @ftd.filial.brasilia. Tem que curtir, viu? Lá tem que curtir, compartilhar. Vocês viram que a Roberta citou aqui que ela assistiu o podcast com o Ricardo, Marisa. Compartilhei com um monte de gente legal. Educação a gente tem que propagar. E o nosso YouTube também, né, Josi? @ftd_filial Brasília. Sigam, segue que tem novidades, tem os nossos próximos convidados. Quem não assistiu o Ricardo, eu super indico, que está sensacional. O Ricardo falou, a gente tem que parar para ouvir. Que legal, mas foi um bate-papo muito bom. Como está sendo esse agora, Com né? certeza. De quem é a próxima pergunta, Josi? A próxima pergunta é da coordenadora pedagógica também, lá do Colégio Madre Carmen Salles, a Cíntia Faro. A Cíntia, uma amiga foi nossa, colega, Cíntia trabalhou aqui, né? Gente, vocês trouxeram todo o povo que eu conheci e não me falaram antes, Então, um abraço, Cíntia. Obrigado, viu? Beijo carinhoso, Cíntia, pelo Uma carinho, pergunta pelo da seu Cíntia. acolhimento sempre na escola com a gente. Ela pergunta assim: Papa Francisco nos convida a caminhar em sinodalidade com a igreja. Como incentivar o educador a percorrer esse caminho? Ai, que delícia, gente. Ir ao encontro. Olha, bom, primeiro que falou Papa Francisco, não tem como o olho não brilhar, né? Eu rezo todos os dias para que ele tenha muita saúde, porque o discernimento ele já tem. E ele tem pedido, né? Rezem por mim, né? Precisa mesmo. Olha, acho que todos os dias os professores, os coordenadores, os colaboradores, desde lá daquele de base, mais humilde, enfim, todos dentro de uma comunidade educativa, e aí eu também falo dos pais e dos alunos, a gente precisa ir ao encontro. Porque o que é essa sinodalidade? É você conseguir enxergar no outro a presença de Deus. Isso muda a sociedade. Outro como irmão, né? O Pacto Educativo Global, nada mais, nada menos, gente, vamos deixar de lado as nossas rivalidades. Caminhar como irmão. Né? Outra palavra que eu uso muito, vamos deixar de olhar umbilicalmente, né, para o nosso próprio umbigo e vamos olhar para um planeta Terra, para uma mãe Terra. A mãe Terra, né? Que tem né? Uma mãe Terra. A casa comum. Para uma casa comum. É isso aí, Josi. Sabe? Por exemplo, eu sou utópica. Coisa boa. Tá? A eu sou utopia, utópica. Sem utopia, E eu converso muito com outros colegas que também trabalham no mercado, aí não é no mundo do trabalho, estou falando de mercado mesmo, que são de capital aberto, que são de empresas de educação, e eu falo para eles assim, não tem problema ser de capital aberto e ser de empresa de educação a partir do momento em que a gente faça um pacto por uma educação melhor. Porque eu não acho que uma empresa de capital aberto necessariamente é uma concorrente má. Eu acho que qualquer instituição, pública ou privada, ela tem que juntar forças para uma educação de qualidade social. Então, caminhar em sinodalidade é colocar para esse professor o seguinte, independente da camiseta que você está usando, você é professor. E você é uma pessoa que evangeliza. Você pastoreia. Sim. E isso é muito além de uma plaquinha de igreja. É muito além de falar, eu sou católico, eu sou um bandista, eu sou espírita. Não. Pastorear é cuidar. Se a gente cuida
a gente faz uma sociedade mais justa, com mais equidade, a gente odeia menos, É verdade. a gente acolhe mais e a gente se desenvolve economicamente, socialmente, culturalmente. Então, sinodalidade nada mais, nada menos é ir ao encontro do outro sem pré-julgamento e buscando um caminho de solidariedade. Opa, tá vendo? Acho que a gente precisa resgatar isso não só dentro das escolas católicas, porque a gente vê que isso é um viés muito forte dentro das escolas católicas, né? E resgatar mesmo, Na sociedade de uma maneira geral, né? A educação é um caminho e para mim, como educadora, a gente não tem um outro lugar a não ser uma transformação através da educação. Não tem, né? Sou fã de Adorno por isso. Eu não posso acostumar os meus olhos à barbárie. Sim. Isso. E é engraçado quando você fala isso, quando a gente vê... Agora deu uma diminuída, né? Mas eu dizia muito, quando eu estou em formação, eu digo, gente, a gente precisa trazer assuntos polêmicos para dentro de sala de aula para discutir o ser humano com os alunos. Você imagina. Mas o professor está com medo, Josi. Porque tá agora virando tudo vira crime. Tudo se judicializa, gente. Também, né? Eu digo assim, a gente vê, às vezes, alunos brigando, né? E aí a gente vê aqueles 2 alunos lá brigando, se matando, uma roda em volta, as pessoas filmando, ninguém para apartar, sabe? Aí eu digo, gente, que ser humano a gente está construindo? Então, eu acho que a gente precisa discutir isso com o aluno. Essa é a forma... Exato. Essa é a forma que eu educo a minha filha. Eu chamo ela, eu digo assim, o que você acha disso? Tá certo? Tá errado? Né? Vamos conversar sobre isso. Eu acho que esse papel a família precisa ter, junto com a escola, junto com a sociedade, levar esse movimento para estar se discutindo, porque a gente está vivendo um momento de muita banalização de tudo. Mas a escola sozinha, a espetacularização da sociedade, né? Virou tudo mesmo. Espetáculo, né? Não é? Mas a escola sozinha também não consegue, né, Roberta? Não. E aí, como é que a escola chama família, né? Eu também coloco muito o seguinte, não adianta a gente falar que a educação vai resolver todas as mazelas, porque não é isso. Gente, se nós olharmos hoje para a educação, a gente está destinando para as escolas e para os educadores uma função que é muito superior ao que eles dão conta. Por isso eles têm se angustiado muito. E sobrecarregado, né? Sobrecarregado. E aí, eu penso o seguinte, de novo, né? Na sociedade do sucesso, que tornou-se um insucesso. É o texto que nós vamos, né, compartilhar com vocês. Coloque aí, eu quero, vamos entrar em contato e vamos compartilhar esse texto da Roberta, tá bom? Olha só, a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? O que é que a gente está trabalhando na escola que a gente está tendo que falar que a gente está precisando educar a família? Aí volta para um pensamento. Olha só, eu ouvi uma vez um comentário muito interessante. Eu era diretora e uma professora falou para mim assim, Roberta, eu já não sei mais o que fazer, porque os pais dos alunos que eu preciso não vêm. Aí eu fiquei pensando o seguinte, por quê? O que a escola não tem de atrativo que esse pai não consegue vir? Será que é o formato que a gente faz a reunião? O que é? Porque quando, também em contrapartida, quantas e quantas vezes eu tive o pai dentro da escola falando assim, eu não estou dando mais conta, resolve. E eu também, olha só como é complexo, tá? Quantas e quantas vezes eu tive dentro da escola o pai falando assim, vocês não entendem o meu filho. Será que ele entende? Então parece, às vezes me dá um sentimento de que cabo de guerra. Cada um está puxando de um lado. E sabe quem está lá no meio? É a criança, o filho,
o filho. Então isso é muito complexo e a gente precisa pensar dentro dessa complexidade. Lá vai nossa querida Maria Cândida, professora Maria Cândida, devota do Morin, ela fala sobre a complexidade. Será que às vezes a gente não está linearizando muito as relações, achando que é tudo muito ou isso ou aquilo? É verdade. E não está tentando ver que é, na verdade, uma grande coxa de patchwork, porque sentimento e percepção eu não posso minimizar, é o outro. Então eu tenho que me colocar no lugar do outro para tentar entender por que ele está agindo assim, por que ele está sendo daquele pensamento. Então eu não vejo hoje uma resposta que não seja a educação como solução para tudo, mas sim a educação como um caminho para a busca de alteridade. Pessoal, vocês viram que nós temos a vantagem de a Roberta morar em Brasília, não é? Então tem podcast aqui, nós temos papo para umas 3 edições, né, Roberta? Fazer uma minissérie. É, uma minissérie, né? E o Ricardo também topou, viu? A gente fazer uma minissérie, né? Fazer uma trilha, Dá pra fazer uma dobradinha, o Ricardo e a Roberta, hein? Vamos adorar. Ó, os dois aqui juntos, Vamos hein? adorar. Fica legal, né? Os dois estão aqui, um papo, hein? Fica pra próxima, e aí né? a gente falou em afeto, né? Falou em humanização e a gente está ali com a nossa revista, uma das edições da nossa revista Mundo Escolar. E, tema tá maravilhoso. E a reportagem de capa é exatamente falando sobre isso, o vigor do afeto, né? Boa. E quem também pedir a revista aí pelas redes sociais, a gente manda para vocês, tá? Mundo Escolar, edição número 3. O Josi falou muito bem, né? O vigor do afeto. Vigor do afeto. Pessoal, estamos encaminhando aqui a conversa rápida, boa, mas né, fluiu, né, Roberta? O tempo foi bom, né? Quando o papo é bom, né, Josi? A gente conversa e a hora vai embora. Voa, né? Mas, como eu falei, pessoal, a gente tem a vantagem aqui da Roberta morar em Brasília. Obrigado, Roberta, pela sua presença. Gente, eu que agradeço. E se vocês me permitem, eu quero só falar uma coisa. Ser professor não é vocação. Ser professor é uma decisão. E quando a gente decide, aí a gente se torna vocacionado. Então, gente, não tenham medo de ser professores. Sejam bons professores. E professor não se comemora dia 15 de outubro, não. Tá? Professor é professor quando vai no supermercado, quando está criando seus filhos, quando está na sala de aula, porque a gente é o que a gente é. Gente. Boa. Opa, olha aí, hein? Professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Por esse papo maravilhoso aqui. Foi muito bom lhe ouvir. E vamos marcar outros momentos também. Força, fé e esperança. É isso que a gente acredita. Que legal. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Muito bom o nosso bate-papo. Obrigado, Josi. Mais uma vez, né? Ô, Josi, nós estamos ficando, hein? Estamos ficando famosos já, né? Já estamos ficando famosos. Sensacionais. Foi bom, gostou da ideia, Roberta? Amei. Que está à disposição de vocês, tá? Essa é a ideia desse podcast. Discussão de ideias, discussões de temas, lindo. Né, debates, a gente discutir aí conteúdos. Para isso, né? Espero que tenha sido bom, que vocês tenham gostado também. Adoramos, e foi a gente ótimo, veio assim né? com o coração cheio. Que bom. Pessoal, não esqueçam de seguir a gente pelas redes sociais, nosso Instagram, @ftd.filial.brasilia. E o YouTube? E o YouTube é ftd_filial Brasília também. Tá? Curte, faça a sua inscrição. Isso, se inscrevam para nos ajudar também, né, Josi? Sim, engajar isso aí, né? A Josi, como foi dito, Belém do Pará, tá fazendo sucesso lá no Belém do Pará. Lá em Belém do Pará. Garantido e caprichoso. Você é qual, Josi? Não vamos entrar nisso. Não, pula essa parte, Josi. Não, Belém é Remy e Paysandu. Os dois times de futebol. Pessoal, obrigado mais uma Garantido vez. e caprichoso Amazonas. Lá mas futebol. É verdade, Remy e Paysandu. Mas muita gente do Pará, Muita. Lá a gente tem um festival também grande, que é o
Festival de Sairé. E eu já fui. Já? Que é do Boto. É o Boto lá, o cor-de-rosa e o tucuxi. Olha só, que bom, hein? São os botos. Não, a gente importou a Josi aqui, estamos muito satisfeitos. A Josi veio, agora também já é uma candanga nossa, eu viu? falo assim, Brasília ame ou deixa. Quem chega em Brasília, eu também, de paixão. Adoro Brasília, morar aqui. Uma terra que me acolheu muito bem. Que bom. Que é tudo de É bom, eu também gosto. Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de vocês no nosso podcast da Filial Brasília, FTD Educação. Prazer ter esse tempinho com vocês, para esse bate-papo. Essa é a nossa intenção. Diretores de escola, professores, mandem sugestões, sugiram convidados, tá? Aproveitem esse espaço, que esse espaço é dedicado para vocês. Vamos fazer acontecer aqui em Brasília. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau.